fugir do tema, o nascimento de Cristo. Estamos no culto especial de Natal e nós vamos ler a narrativa do nascimento de Jesus a partir de Lucas capítulo 2, versículo 1. Bem-vindo você que está com a gente hoje pela primeira vez, você que está nos acompanhando de algum lugar aí pela internet, bem-vindo também. Faça agora do lugar onde você está um lugar reservado para a palavra do Senhor. E nós aqui, se concentre, teremos um momento muito importante de reflexão. Lucas capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1, vamos ler até o verso 7, texto que vai falar sobre o nascimento de Jesus. Vamos juntos? Naqueles dias, o imperador Augusto decretou o recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, o menino. Envolveu-se em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Eu estava hoje à tarde acessando alguns arquivos e eu recorri às últimas mensagens que ministrei no culto de Natal. E adentrei há alguns anos aí atrás e vendo as reflexões que nós fizemos nesse domingo de Natal. De fato, não dá para fugir muito do assunto. Falar de Natal é falar sobre esse evento histórico que mudou para sempre a humanidade, que foi o nascimento de Cristo. E para essa noite tão especial, nesse ano de 2023, mais uma vez eu recorro a essa narrativa para que, à luz do Espírito Santo, pela ministração do próprio Deus ao seu coração, você possa mais uma vez ser tocado por aquilo que Jesus fez ao vir ao mundo há mais de 2000 anos. Quão profundo é o significado do nascimento de Jesus? O nascimento de Jesus não representa algo simples, algo histórico apenas. Falar sobre o nascimento de Jesus é falar sobre a representação encarnada de Deus no mundo. Quando pensamos sobre o menino Jesus na manjedoura, nascendo ali em Belém, nós pensamos sobre o momento em que a divindade eterna, o Deus Criador, o Deus que detém, retém todo o poder em suas mãos, esse Deus, o Alfa e o Ômega, o início e o fim, aquele que era, é, e aquele que sempre será, aquele que um dia virá, esse Deus descrito na Bíblia como insondável, aquele que não pode ser tocado, medido. Paulo dizendo aos Romanos, quem conheceu a mente de Deus, quem pode medi-lo? Isaías no capítulo 40 diz que Deus é aquele que criou todas as coisas com suas mãos, mediu todo o universo na palma da mão, ele coloca toda a terra como um punhado de terra na concha das mãos, aquele que estendeu os céus como se estende uma cortina. Esse Deus, que não pode ser medido, teve a sua representação encarnada no mundo. Ele se tornou matéria física. Não é um fato simples, histórico, mas é um evento que nós não conseguimos medir em sua magnitude, em sua inteireza, em sua completude. O tamanho desse evento é infinitamente maior do que a nossa própria capacidade de compreensão. Jesus nasceu. O que significa isso? Nós não conseguimos mensurar,
nem tampouco descrever em palavras. A história antiga, antes de Cristo nascer, ela apontou com muitos elementos simbólicos, elementos proféticos, a chegada dele. Jesus não chegou no mundo de repente. Durante muitos séculos, Jesus foi anunciado. Anunciado não em todo lugar, não de qualquer jeito, mas anunciado por um povo específico. Um povo que Deus escolheu, um povo aliançado com Deus, um povo que foi cuidado por Deus, que foi tratado por Deus, aprimorado por Deus. Deus definiu um povo e no contexto sociocultural, no contexto histórico, no contexto geográfico, Deus nesse povo começou a fazer apontamentos para a sua própria encarnação na pessoa do seu Filho Jesus. A Bíblia, ela revela Jesus desde o primeiro capítulo, ainda no Antigo Testamento. Gênesis 1 já fala sobre Jesus. E toda a teologia, toda a compreensão doutrinária que nós encontramos no Antigo Testamento, nos 39 livros que contém o Antigo Testamento, em toda a sua extensão, nós encontramos um conteúdo, uma coleção de livros encharcada por apontamentos a respeito de Jesus. O nascimento de Jesus, ele foi anunciado por muitos séculos. E ele fala da encarnação do próprio Deus. Queridos irmãos e irmãs, o nascimento de Jesus, a encarnação do Eterno, é um convite para toda a humanidade. É um convite para a humanidade acessar uma nova natureza. Esse grande evento indescritível para nós, para a nossa estrutura cognitiva, para a nossa estrutura existencial como seres humanos. Esse evento é onde o Eterno invadiu o temporal, o passageiro, a vida que é frágil, efêmera, curta, sem sentido em sua maior extensão. Essa eternidade que invadiu a vida humana nada mais é do que um convite arrojado, irresistível do próprio Deus à criação. Em Cristo, Deus se revestiu da natureza humana, da natureza pecadora, para oficializar um convite à própria criação. Quando trazemos a memória, trazemos a nossa compreensão o nascimento de Jesus, nós estamos falando da manifestação do Deus, o Deus eterno, na vida humana, para oficializar, homologar, autenticar um convite a toda a humanidade. Ao nascer como homem, Jesus, ele se adentrou no lugar da escuridão, no lugar das trevas, onde a humanidade habitava de forma nativa, porque ela acessou as trevas por meio do pecado, a morte, a escuridão, e a partir de Adão, conforme diz o texto sagrado, toda a humanidade já nasce nesse lugar de escuridão. Quando Jesus nasceu, como homem, ele acessou esse lugar de trevas, lugar natural da humanidade, como a própria luz, para convidar a humanidade para sair da escuridão. Ele invadiu o estado de pecado, mesmo não tendo nenhum pecado, para abraçar a humanidade suja, na escuridão, pegar em suas mãos, e Ele próprio ser o caminho para que a humanidade saísse por toda a eternidade desse lugar de escuridão. João 14, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, louvado seja Deus. Versículo 6, na verdade eu também não ajudo, eu falo só João 14, todo mundo tem obrigação de saber qual é o texto, mas é o versículo 6. Agora os irmãos se lembram? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Versículo 7. Vamos parar no 6 então. A questão é que Jesus, ele foi, através do seu nascimento, inaugurando um processo novo na existência física, na existência eterna, porque Ele é aquele que governa
nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele foi inaugurando esse evento novo. E esse evento, ele se arranja com o próprio Deus, rompendo a eternidade, acessando a vida física através do seu Filho Jesus, a partir do nascimento em Belém, e acessando o lugar de escuridão do homem. E a partir dali ele olha para o homem e diz assim: agora eu sou o caminho, para que vocês saiam daqui. Ao nascer, conforme Isaías 9, Jesus ele diz que ele, na profecia do profeta, ele ia carregar sobre si todas as nossas doenças. Lembra desse texto? Pelas suas pisaduras, por seus passos, nós seremos sarados. Ao nascer, conforme diz Paulo aos Romanos, no capítulo 8, Jesus experimentou a natureza do próprio homem. Versículo 3 diz isso. Para, como sacrifício próprio, como sacrifício perfeito, tirar o homem da sua natureza condenatória. Jesus, ele não apenas tomou sobre si o pecado, as dores, a doença da humanidade, mas segundo o texto de Romanos 8:3, ele tomou sobre si a própria natureza condenatória, porque ele nasceu na natureza condenatória. Hebreus 2:9 diz que Jesus experimentou a morte por todos. O reino de vida e paz, cheio de luz, ele é manifestado no mundo através da manifestação do nascimento de Jesus, que é a manifestação da eterna presença gloriosa de Deus. Já ouvimos diversas vezes sobre essa experiência do nascimento de Jesus. Na época em que Jesus viveu no mundo, o casamento entre os judeus, ele tinha 3 fases. Havia a primeira fase que era a fase... Alguém sabe quais são as fases? Não? Havia a primeira fase que era a fase do compromisso. Normalmente essa fase do compromisso, ela começava muito cedo na vida do judeu. Ainda às vezes quando era criança ainda. Os próprios pais, os pais dos noivos, arranjavam o casamento. Já pensou, Fer? Essa ideia aí? Eu tenho 3, né? A gente pode abrir a negociação aí. Eu tenho 3 meninos. Vamos começar a conversar, alinhar os nossos filhos. E isso acontecia na época de Jesus. Inclusive, tinha até alguns especialistas falam que havia especialista em ajudar os pais. Então, o pai contratava, chegava, imagina só, que coisa, o especialista sentava na mesa do pai e começava a conversar sobre o mercado. Olha, tem o fulano, olha, Fernando Elô, tem lá 2 meninas, negócio bom. Aí, ó, mas tem um outro lá, o tal do não sei das quantas, que não dá, enfim, a história diz que tinha especialistas que auxiliavam os pais no arranjo do casamento dos próprios filhos. E aí, os filhos, eles cresciam meio que arranjados, né, acordados. Temos um acordo ali, é uma coisa, é a fase do compromisso que a gente conhece. A segunda fase era quando os dois, os comprometidos, eles já tinham idade para o noivado. O noivado era um avanço no processo, né? Então, os noivos, eles não ainda tinham intimidade sexual, eles ainda não moravam juntos, mas eles passavam a ser noivos. E para romper a relação no noivado, ou seja, eles saem da relação de compromisso e acessam a relação do noivado. E para romper a relação do noivado já tinha que fazer o divórcio. Já era meio dramático. A gente ainda nem teve a nossa própria casa, nem tivemos a nossa vida de homem e mulher e já precisamos falar de divórcio. Olha, se rompermos com o noivado, sim. E o noivado durava apenas 1 ano. 1 ano. Deu 1 ano, o noivado tinha que ser terminado e aí acessava a terceira parte, a terceira fase, que era a fase do casamento propriamente dito. Aquela fase onde tinha uma festa com 7 dias de duração. O judeu gostava de festa e ali a alegria era total. 3 fases. Então, a fase do compromisso,
a fase do noivado, quando eles então aliançavam de uma forma mais legítima a relação, embora ainda eles não moravam juntos, não tinha relação sexual, não tinha a mesma vida ali como homem e mulher, mas já tinha um compromisso no noivado, que inclusive, se não desse certo, era passivo de divórcio, ou era necessário o divórcio. E a terceira fase era a fase quando eles de fato se casavam. Como o texto disse, a partir do versículo 18, lá de Mateus, capítulo 1, não o texto que nós lemos, mas o outro texto que narra o nascimento de Jesus, o texto de Mateus 1 fala que, findando o período do noivado, olha só o que estava acontecendo. O tal do José estava noivo da Maria. Eles ainda não tinham acessado qual fase? A terceira, que é quando eles seriam uma só carne e teriam a vida de casal mesmo. Eles estavam na segunda fase. Eles estavam naquele ano do noivado. E o texto diz que nesse período, de repente, a Maria aparece gestante. Aí houve aquela confusão toda. O José falou, mas Maria, nós estamos ainda na segunda fase? Estamos ainda noivos. E aí eu vou ser obrigado a te dar a carta de divórcio? Nem casamos ainda, mas vou ter que te dar a carta de divórcio, porque nessa fase do noivado, para a gente separar, eu preciso pedir o divórcio, te dar a carta de divórcio. E aí você vai ser uma mulher divorciada, sem ter acessado o casamento ainda. Mas aí a gente conhece o texto de Mateus 1, veio um anjo, e o anjo disse para José, José, Maria está gestante do próprio Espírito Santo. O texto diz que o Espírito Santo concebeu o menino no ventre de Maria. A partir dali, o José então escuta Deus falar, homem sensível à voz do Senhor, e aí eles passam então a oficializar o casamento. Entram na terceira fase e se casam. E o texto diz, aí voltando lá para Lucas, o texto que nós lemos, que José e Maria, eles moravam numa aldeia muito pequena chamada Nazaré. Mas bem no período que Jesus estava quase nascendo, né, Gleice? A Gleice está aqui, ó, Hélio e Du, a qualquer momento eles podem viver experiência. Pode ser hoje, não pode? Eles estavam nesse momento, José e Maria, e de repente, nasce ali na comunicação regional de toda a Judéia que era necessário todos irem para a sua cidade de origem para passarem pelo recenseamento, a contagem do governo romano. E nesse momento, então, José e Maria não têm opção, eles tiveram que ir para Belém, lugar longe, 120 quilômetros, sair de Nazaré e ir até Belém da Judéia, longe, mas eles começaram a viagem. E o texto diz que chegando lá, em Belém, para se submeterem a esse recenseamento, o que era esse recenseamento, essa contagem? O governo romano, periodicamente, ele contava todo mundo que estava debaixo da sua jurisdição, do seu governo. Por que ele fazia isso? Porque ele atualizava o grupo. Então, ele sempre atualizava o banco de dados, os nomes das pessoas, para atualizarem sempre os impostos e para tentar encontrar homens, garotos fortes, para inscreverem-os no exército, para serem militares romanos. Então, eles sempre faziam essa contagem, para atualizar bem, para aproveitar a mão de obra dos garotos e para também atualizar os impostos. E quando, depois dessa viagem, José e Maria chegam, ela começa a entrar em trabalho de parto. Conhecemos a história. E a gente entende que a viagem de Nazaré a Belém é uma viagem desgastante, certamente isso contribuiu para o nascimento de Jesus. E quando eles chegam em Belém, se deparam com a dificuldade do pouso. Muito natural. Todo mundo foi para lá. Era uma conclamação do governo. Todo mundo tinha que ir. Então, quando eles chegam em Belém, como que eles encontram a cidade? Com muita gente, muita gente. As comodidades, os lugares, os hotéis estavam todos carregados, porque os viajantes estavam ali para passarem por essa contagem do governo. E antigamente,
os hotéis, eles eram muito primitivos. Por exemplo, a estalagem oriental, o lugar onde acolhia os estrangeiros, normalmente, ela era composta por pequenas casinhas que ficavam num grande pátio. Sabe, aquele pátio enorme com um monte de casinha bem pequena. Os viajantes, eles ficavam em lugares assim. E foi para esse lugar que Jesus e Maria foram. José e Maria foram. Jesus também, porque eles estavam no ventre de Maria. E quando eles chegam lá, eles não conseguem encontrar nem uma casinha. E aí ela começa a entrar em trabalho de parto. Cidade cheia, a configuração do hotel, da hospedaria era assim mesmo. Só que nessa época o hospedeiro, ele tinha a tradição de sempre oferecer um fogo para cozinhar e uma forragem para os animais se alimentarem. Então, olha o cenário, vamos comigo lá para esse período. Quando Jesus, do ventre da Maria com José, chegam nesse contexto, o que eles encontram? Eles encontram muita gente tentando encontrar uma hospedaria e encontra um pátio muito grande com muitos cômodos pequenos, e nesse espaço tem ali uma forragem, vários lugares estratégicos para colocar alimento de animal para os animais se alimentarem, e também sempre eles ofereciam fogo para o alimento, porque nessa hospedaria cada um fazia o seu próprio alimento. E durante essa viagem, quando Jesus começa ali a querer sair do ventre, ao chegar nesse estado, Maria e José não têm outra opção senão de colocar Jesus naquele lugar que era muito fácil, de fácil acesso para todos, que era a manjedoura, o estábulo, o lugar onde os hospedeiros colocavam a forragem para os animais comerem. E aí vem essa história, né? Jesus nasce não numa hospedaria, não numa maternidade, mas ele nasce num lugar onde os animais comiam, num coxo. Por quê? Porque no contexto do nascimento foi o que José e Maria conseguiram achar. Uma hospedaria cheia, mas apenas muitos lugares com folhas para os animais se alimentarem. E ali Jesus nasce. Bom, história que você conhece. Eu quero terminar para orar com você. Duas coisas eu queria deixar no nosso coração nessa noite. Primeira coisa, o nascimento de Jesus significa a eternidade soprando na sofrida existência humana. O nascimento de Jesus é o hálito da eternidade na direção da sofrida vivência humana. Não há nada que possa realizar a vida humana fora do sopro da eternidade. Escreva isso, mas escreva com uma boa caneta, com uma tinta forte no teu coração. Não há nada que possa realizar a humanidade, a não ser o sopro que nasce da eternidade em Deus. Eu tive o privilégio, o Marlon está aqui. Marlon, depois eu quero testemunhar sobre essa vida, o que nós vivemos lá na empresa que você trabalha essa semana. O Marlon organizou lá um pessoal, convidou o pessoal lá que trabalha com ele, né? E aí essa semana preparou um café, um lugar muito bacana lá, convidou todo mundo, e ali pudemos compartilhar a mensagem do reino de Deus com amigos de trabalho, colegas de serviço que precisam conhecer a Jesus, conhecer mais Jesus. O Marlon foi instrumento de Deus e será muito mais um instrumento de Deus naquele lugar. Amém, Marlon? Vocês também podem, nós também podemos ser um instrumento onde Deus nos coloca. E lá, na experiência que tivemos maravilhosa, com gente querida lá que trabalha com o Marlon, a empresa é grande, então tínhamos um bom grupo lá. Ali nós falamos sobre a experiência de Nicodemos, que está narrada em João capítulo 3. Aquele homem que era muito conhecedor da lei, ele no entardecer, na verdade, na surdina da noite, já
acessando madrugada, segundo o texto, ele vai até Jesus, meio que escondido, porque ele era um líder judeu, um líder dos conhecedores da lei de Deus. Ele vai até Jesus e ele começa a conversar com Jesus. Isso está em João capítulo 3, reconhecendo Jesus como Senhor. O texto diz que Nicodemos chegou até Jesus e falou: Jesus, mestre, tu és o Senhor. Eu reconheço que tu és enviado. E aí Jesus começa então a conversar com esse líder do grupo que conhecia a lei. Ele não era qualquer homem, ele era um conhecedor da lei. Jesus começa a conversar com ele. E Jesus diz a ele que não bastava ele ter a convicção de que ele era o Cristo. Não bastava ele ter a compreensão de que ele era o Cristo. Jesus começa a falar com ele e ele vai dizer que mais do que ter a convicção de que ele era o Cristo, era necessário uma nova experiência. Jesus fala de uma frequência que está acima da compreensão racional. Jesus fala de uma experiência que está acima daquilo que nós podemos explicar com a mente. Talvez você, talvez eu, nós aqui temos a consciência de que Jesus é o Cristo, de que Ele é o Deus encarnado, de que Ele nasceu na manjedoura com o propósito de trazer vida à humanidade. Talvez isso para você é uma coisa pacífica. De fato, eu creio. Talvez você teve uma cultura familiar, você tem uma história, a sua biografia aponta para um lar cristão. Você sempre viu Jesus na manjedoura no Natal. Talvez a tua vida, ela te dá condições de entender de forma racional, de uma forma mental, que Jesus é o Cristo. E foi isso que Nicodemos falou para Jesus: Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo. Eu creio, mestre, que tu és o enviado de Deus. Mas aí Jesus, ele vem com uma outra frequência. Ele fala assim: Nicodemos, eu preciso que você entenda que existe um nível superior que sai da compreensão e acessa a experiência. E essa experiência, ela está no âmbito da espiritualidade. Jesus vai dizer que o homem precisa nascer de novo. Lembram dessa experiência? Jesus fala para o Nicodemos: é necessário que vocês acessem o novo nascimento. E ele indaga Jesus: mestre, nós temos que voltar para o ventre da nossa mãe. Ele fala: não, esse novo nascimento é um nascimento que não ocorre no mundo biológico, mas no mundo do Espírito. Jesus fala de um novo nível, não mais da compreensão, porque aquele homem era um extremo conhecedor da lei. Ele sabia, como um judeu, toda a versatilidade da lei mosaica. Ele conhecia, não era sobre lei. Jesus fala sobre uma experiência que nasce no Espírito. Queridos, queridas, Jesus, ao nascer, ele inaugura a invasão da eternidade na nossa existência opaca, pobre, fútil, passageira, instável, conturbada, que é a realidade humana. Não é sobre compreender quem está na manjedoura, não é conhecer as leis, os profetas, não é conhecer os sinais, não é só sobre isso, é sobre uma experiência que transcende a cognição, a compreensão, a mentalidade, a explicação racional. Jesus fala para Nicodemos: olha, é necessário você nascer de novo, não mais do corpo biológico, mas do Espírito. E aí Jesus vai continuar dizendo no capítulo 3: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todos aqueles que nele creem, não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira coisa que eu queria deixar registrado no meu coração, e quero que você deixe no seu, é que o nascimento de Jesus, ele é um sopro da eternidade na nossa vida. E a segunda coisa é que, assim como foi em Belém há 2000 anos, Jesus ainda continua tendo dificuldade de nascer.
A dificuldade agora não consiste mais em ter uma cama, uma maca, uma maternidade, um quarto preparado para o parto. A dificuldade agora consiste na dureza dos corações, na distração da mente humana, na confusão que virou o ser humano do século 21. O fato de que não havia lugar na hospedaria para Jesus biologicamente nascer é um símbolo do que as gerações futuras viveriam. E é um símbolo do que a nossa geração está vivendo. Jesus está encontrando bastante dificuldade de nascer nos dias atuais. Porque o nosso coração, como humanidade, anda muito fechado. Não há espaço. Não há espaço. Eu gostaria de orar com você. Como é que está a sua vida hoje? Nesse culto de Natal, nós estamos já há alguns dias da celebração nacional do Natal. Mas nesses dias que antecedem essa data tão importante para nós, como está o teu coração? Você pode orar comigo? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos agora, então um tempo de muita reflexão. Você conseguiria responder com bastante convicção que a sua existência foi invadida pelo sopro eterno de Deus? Você consegue, de forma afirmativa, dizer que Jesus já nasceu no teu coração? Perceba, a pergunta não é se você entende que Jesus é o Senhor. Possivelmente você entende que Ele é o Senhor. Provavelmente você não apenas entende, mas você crê que Ele é o Senhor. Você, talvez como Nicodemos, iria até Jesus e diria, olhando fixamente para Ele: Cristo, Rabi, eu creio que Tu és o enviado de Deus. Possivelmente você falaria isso para Cristo. Mas eu quero agora sondar o meu coração e desejo que você sonde o seu, para sabermos se nós já vivemos o novo nascimento em Jesus Cristo. Não é sobre uma compreensão de quem Ele é, de como Ele nasceu, porque essa história nós ouvimos ela todos os anos. Nós, passeando num shopping, nós encontramos ali o cenário montado, do menino Jesus na manjedoura, dos pastores, dos reis magos. Nós encontramos ali os animais. Essa história já está bem sedimentada na nossa mente. A pergunta que voga nesse momento, a pergunta que é importante nesse momento, é se o Espírito de Deus está em nosso coração, como consequência sobrenatural do novo nascimento que nós vivemos. Não é sobre a nossa mente, é sobre o nosso coração. Não é sobre o que nós conhecemos, é sobre a nossa experiência com Deus. Olha, eu não sei porquê Jesus trouxe você aqui, ou não sei como Ele trouxe você aqui, eu não sei qual é o estado da sua vida hoje, mas eu quero que você saiba que há um sopro da eternidade desejando varrer a sua existência, promovendo cura na sua vida, alegria, contentamento, restauração, reabilitação. Não importa a densidade da escuridão que você possa estar, Jesus bateu no peito e disse aos seus discípulos: eu sou a luz do mundo. Ele afirmou que Ele é o caminho, e Ele pode tirar você do lugar frio, do lugar de infelicidade, do lugar que não tem contentamento, que não tem alegria, que não tem paz, que não tem realização. Ele pode pegar na sua mão e tirar você deste lugar horrível de morte, dominado pelo pecado, e conduzir você a um lugar de vida, e de uma vida abundante, uma vida de liberdade, uma vida de gozo, de alegria, não uma vida isolada, sem lutas, sem dificuldades, sem provações,
mas uma vida determinada, direcionada, posicionada para a presença eterna de Deus, onde nada e ninguém pode impedir que a beleza da santidade de Deus realize a criação humana. E Jesus está chamando você para essa experiência. Não é sobre o que você sabe. Talvez você já cansou de ouvir as histórias do Natal. É tempo nessa noite de você fazer uma autoavaliação e responder para si mesmo: será que eu já tive uma experiência com Jesus? Será que o menino Jesus na manjedoura, ao inaugurar a manifestação da eternidade no mundo, será que ele já nasceu no meu coração? Será que eu estou com as portas do meu coração fechadas para Jesus nascer? E enquanto ele não nasce em mim, ele que é o caminho, a verdade e a vida, eu não posso acessar o novo nascimento, porque ele é o caminho, ele é o Salvador, ele é o Redentor, ele é o prometido, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, o príncipe da paz, ele é o Pai da eternidade, é ele que é o Cordeiro. Se ele não nascer em meu coração e tomar conta de todos os cômodos da minha vida, de todos os pensamentos, de todos os dias, se ele não tomar conta dos mais profundos sentimentos que eu carrego, se ele não acessar integralmente o centro da minha alma, do meu coração, se eu não entregar a ele a segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo, se ele não ser o dono dos meus dias, se ele não for a razão do meu fôlego, se ele não estiver centralizado na minha relação matrimonial, na minha relação paterna, materna, na relação com os meus pais, se Jesus não for o centro da minha prioridade profissional, do meu jeito de viver a minha profissão, da forma de negociar, da forma de produzir, da forma de comprar, vender, se Jesus não for o meu primeiro pensamento do dia, o pensamento derradeiro do meu dia, quando eu vou adormecer, eu penso nele, eu agradeço a ele. Se ele não for aquele que vai receber a consagração do meu fôlego logo pela manhã, se Jesus não tomar todos os ambientes da minha vida e não for o primeiro nome na lista de prioridades, de perspectivas, de planejamento, de sonhos, se Jesus não tomar o meu coração e me dar a experiência autêntica do novo nascimento, eu posso ter tudo, todos. Eu posso ver as mais coloridas experiências, eu posso ter todo o dinheiro possível, eu posso ter bens, fama, formação, reconhecimento, elogio, apreciação, eu posso ter tudo que o homem pode dar, mas eu viverei numa vida vazia, totalmente vazia e escura, porque é somente, exclusivamente a partir do nascimento do menino Jesus, que a eternidade é introduzida na existência pequena, frágil e doentia da humanidade. Somente Jesus. Você já teve uma experiência com Jesus? Com os olhos fechados, vamos orar a Deus. Você já teve uma experiência com Jesus? Qual a tua experiência com Jesus? É uma experiência que ficou apenas na cabeça, na mente, ou é uma experiência que já queimou e continua a queimar o seu coração? Se você tem dúvida da sua experiência com Jesus, se você não tem certeza que você nasceu de novo, não das águas, não apenas do ventre da sua mãe, mas do Espírito Santo, se você tem dúvida, eu quero dar a você a oportunidade de tomar essa decisão. Essa decisão é importante para você. Você, tomando-a, você vai se encorajar a buscar a Jesus. Alguém aqui hoje que gostaria de entregar a sua vida a Jesus de uma forma como nunca antes fizera? Alguém aqui que sente que hoje é o dia. Hoje é o dia, eu vim aqui para ver uma celebração de Natal, mas Jesus tocou no meu coração de uma forma e eu não quero dar bobeira na minha vida. Eu quero entregar a minha vida a Jesus.
eu quero passar por esse novo nascimento. Aquele que crê, diz a palavra, encontrará salvação em Jesus. E como que eu creio? Aquele que professar com os seus lábios que Jesus é o Senhor da vida, esses terão o nome escrito no livro sagrado. Você deseja entregar sua vida a Jesus? Você tem dúvida? Você reconhece que essa é a coisa mais séria da tua vida? Levante uma das mãos. Apenas um sinal é necessário. Nós vamos orar por sua vida. Amém, pode baixar. Mas alguém deseja tomar essa decisão, diz assim: Senhor, eu quero deixar bem claro diante do Senhor meu desejo de ter uma experiência profunda com o teu Espírito. Alguém mais deseja? Levante uma das mãos. Amém, pode baixar, amém, pode baixar. Apenas um sinal é necessário. Vocês estão reafirmando a coisa mais importante da vida de vocês. Amém? Qualquer coisa que vocês podem alcançar é adjacência, é complementar, é volúvel, é passageiro, é instável. Agora todas as experiências a partir de Jesus Cristo serão eternas. 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 Vocês podem ficar em pé, vocês que levantaram a mão? Vocês podem ficar em pé? Fique em pé, por favor. Você que levanta a mão, você fica em pé. Eu vou orar por vocês agora. Você que está sentado, continue com os olhos fechados. Senhor, nós estamos aqui com o nosso coração derramado diante do Senhor. Obrigado porque a Tua presença, ela nos envolve de uma forma que a gente não consegue resistir àquilo que o Senhor está fazendo no nosso coração. Agora, olhe para esse grupo que está em pé agora, Senhor. Ele toma uma decisão diante do Senhor. Essa decisão, ela está mexendo agora com o céu. A eternidade agora é movimentada quando o Senhor passa a viver de uma forma fixa e transformadora no coração do ser humano. Eu sei, Pai, que eles já têm uma experiência com o Senhor, um contato com Jesus, eles conhecem coisas a respeito daquilo que Jesus veio fazer ao mundo. Certamente eles, na noite com Jesus, assim como foi com Nicodemos, eles diriam: eu conheço o Senhor, creio que o Senhor é o Cristo o Salvador. Mas Jesus, por alguma razão, eles levantaram agora para dizer ao Senhor, para dizer a eles mesmos, que eles desejam uma experiência mais profunda com o Senhor. Senhor, introduza agora na vida deles uma nova fase, um novo momento, novas experiências. Senhor, dê a eles algo profundo, transformador, que vai nascer de dentro para fora. Dê a eles um brilho, uma alegria, uma convicção, uma empolgação, uma paixão que vai ser contagiante. A cada lugar que eles acessarem, a cada pessoa que eles tocarem, em nome de Jesus, Pai, que haja agora o revestimento do Senhor. Receba-os na Tua presença, receba-os com uma nova experiência